Aí, ó, presença de jogadores. Acho que teve mais jogador, inclusive, que foi. Fabrício Bruno. Eles tiveram uma reunião com o ali, Dudu, Romero, Lucas Silva, William e o Cássio, né? Eles foram até a sede do BH para uma reunião com o Pedro Lourenço. É, eu sou contra a reunião ser desta forma, mas tomara, né, que eu esteja errado e os reunidores estejam certos, porque hoje era dia. Primeiro, né, o Pedro Lourenço ele não vai mudar o comando do futebol, né, do departamento de futebol. Acho que isso está claro, né, que se fosse mudar, ele já mudaria. Mas que é preciso esse departamento de futebol ser muito cobrado, mas muito cobrado mesmo. E aí o principal é o senhor Alexandre Matos, né, que é quem teve aí a carta branca em todo momento, né? Óbvio que o Pedro assinou tudo que o Alexandre fez, mas ele teve total liberdade para montar, desmontar, contratar e por aí vai, né? E é um elenco que entrega pouquíssimo para uma folha absurda. E o que eu esperava era uma reunião de todo mundo. Leonardo Jardim, comissão técnica dele, departamento de futebol, Pedro, jogadores, todo mundo ali, ó, na Toca da Raposa 2, se tiver que ser no campo ou lá na sala de imprensa, através de um auditório, todo mundo, velho. Uma lavagem de roupa suja, assim, completa, completa. Aqui é uma reunião, é liberdade para todo mundo falar o que está com vontade de falar, o que está sentindo, o que acha que está errado, o que precisa mudar. E só que não aconteceu, né? Aí vem uma reunião com lideranças e lideranças que não estão liderando também nada, né? Então, é, eu acho que isso aí não vai surtir efeito algum, com sinceridade. Tomara que eu esteja errado. Queria que fosse, repito, todo mundo, todo mundo falando mesmo. O Pedro falando, ó, esse é meu jeito aí, e o pessoal apontando, velho. Porque eu falei ontem, o Pedro, ele, torcedor reconhece que ele paga as dívidas, que hoje o Cruzeiro tem a oportunidade de fazer grandes investimentos, mas, ponto, parou aí nessa página, né? Não é porque faz isso que pode fazer o que quiser fazer, né? Quando expõe, tudo aquilo que a gente já comentou. E que tivesse alguém para pontuar isso. Jogadores aí que estão, ó, eu não gostei por isso, por isso, por isso. Não estou entregando o que para que eu fui contratado, mas não é por isso que você ganha o direito de me expor em uma entrevista. E aí o Leonardo Jardim falar, e aí os jogadores, ó, se for o caso, né, não estamos gostando de, em toda entrevista, expor todo o grupo. Vamos trabalhar aqui, todos fechados, né? E o principal, boquinha calada a partir de agora, sem dar letrinha, né? Porque daqui na sequência aí nós vamos falar. Já começa ali um burburinho de fritura do Jardim, hein? Ó, tô falando aqui dia 10 de abril. Se não continuar funcionando aí, ao contrário do que a gente pensa, o primeiro alvo vai ser o Leonardo Jardim. Já pode anotar aí todo mundo. Então, para ficar tudo ali, tudo dentro da toca, sem sair uma notícia aqui e outra ali de que, não sei quem tem privilégio. Ah, o áudio é que foi o problema. Isso e aquilo. Aí o jogador vai, nosso sistema defensivo. Aí o Leonardo Jardim, eu não montei esse elenco, sabe? Esse monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e o Cruzeiro totalmente exposto e sem defesa alguma. Esse é o nosso Cruzeiro hoje. Ninguém tem controle de nada. Ninguém tem controle de absolutamente nada. Os caras em rede social, jogador postando depois de jogo que o jogo foi uma desnara e está tudo bem.
tá uma bagunça, bagunça generalizada, eu acho que é redundância, né? Mas eu acho que o termo cabe. É o que o Cruzeiro vive hoje. Então, não acho que uma reunião com 5, 6, 7 é que vai resolver, mas tomara que resolva, eu queria a impressão de vocês aí. Cara, minha impressão é de um absoluto cansaço com esse tipo de reunião, tá? Porque ela aconteceu nos últimos meses, aconteceu lá no momento que vazou o áudio, aconteceu Para a permanência depois. do Diniz, Isso, cara, dia 9 de dezembro, né? Dia 9 de dezembro, meu primeiro dia de férias. Estava acontecendo essa reunião aí, Diniz vai, não vai, que todo mundo achou que seria ali batido o martelo. Beleza, permaneceu. Aí vem, começa o Campeonato Mineiro, vitória para cima do Tombense, derrota contra o Atlético. Não, nós nos reunimos. Aí acontece o que acontece no Campeonato Mineiro. Pedro vem e fala: reuni todo mundo, falei que a partir, cara, sabe, tá, não tá usando o remédio certo para mim. Quando você vai repetindo, o paciente está ali apresentando sintomas de gripe, mas estão dando o mesmo antigripal para ele que não está funcionando. E é o que tem acontecido no Cruzeiro. Tomara, gente. A minha torcida toda é para que, pô, quero chegar aqui daqui um mês, né? Ou até menos, falar, pô, depois daquela reunião lá, eu falei na Samuca TV que não estava colocando muita expectativa por conta de tantas reuniões, né? Vão acontecendo tantas reuniões que vai enfraquecendo para mim a possibilidade de mudança. E vai ser o campo, né, cara? Eu também acho que era uma bela oportunidade para fazer uma espécie de acariação mesmo. Você coloca o elenco juntamente com toda a comissão técnica, juntamente com todo. E a Toca 2 tem espaço para isso, viu, pessoal? É muito bem preparado. Com todo o departamento de futebol, fisiologia, saúde, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, todo mundo, cara. E aí? A gente, abertura da reunião, já conversamos muito nos últimos meses e nada vem surtindo efeito. Qual o passo de agora? Acho importante isso aí que o Samuel falou. Jogadores precisam demais de demonstrarem alguma coisa, mas que falem: olha, Pedro, tem um desconforto. A gente não está jogando bem, mas a gente gostaria de não ser tão exposto, por exemplo, nas suas falas, nas falas do nosso técnico aqui. Está faltando encarar verdades de frente. O Cruzeiro, sabe o que parece o Cruzeiro hoje para mim, dentro de uma instituição? Os jogadores defendendo o grupo de jogadores a todo momento. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico. O Alexandre Matos defendendo o seu trabalho. Mas a minha visão de momento é que, desde que o Jardim chegou, eu nunca vi o Jardim citar o nome do Matos. E quando eu digo isso, calma que eu não estou cobrando. O Jardim deveria falar o nome do Matos. O que eu estou querendo dizer é que, para mim, eu fico com a impressão que há uma tremenda desconexão hoje. Comissão técnica do Jardim, o Jardim, Alexandre Matos e Pedro Lourenço. A mensagem não está sendo completada. A mensagem circula pelo Jardim, pelo Pedro Lourenço. Quando o Pedro Lourenço cita o Alexandre Matos, falando, não, o Matos errou bastante, ele tem consciência, e eu já falei com ele isso. Cara, os caras, cada um está defendendo o seu, e sabe quem está defendendo o Cruzeiro? Quem não pode mudar nada disso? A torcida. A torcida não pode fazer. Eu fico com essa impressão. É um Cruzeiro completamente separado dentro do próprio clube. Os jogadores estão na deles aqui. Daqui a pouco vai começar o processo de fritura do Jardim, porque esse elenco já fritar técnicos é a especialidade deste elenco, né? Mais do que a fraia do Rafa, até. o Então eu óleo fico com já essa está na impressão. panela, Valu. Já. E o fogo baixo. Daqui a pouco começam as primeiras bolinhas ali do óleo. É a especialidade deste elenco. Fritar técnicos assim, a um grau de esturricar.
Então, gente, é muito triste, sabe? O Cruzeiro é SAF? Será? Esse molde que eu tenho a impressão que está hoje é o modelo associativo, assim, na sua essência, me desculpe, mais nojenta e que não consegue alcançar objetivos esportivos e que faz o torcedor sofrer pra caramba. Eu fico me perguntando, Valor, qual tipo de conversa que o Pedro pode ter numa reunião como essa, em dois aspectos. Qual tipo de conversa que possa ainda não ter ocorrido, né? Porque você mesmo citou aí umas 10 conversas diferentes, né? Então, assim, qual tipo de cobrança pode ainda não ter sido feita, né? E se ela vai ser feita? E qual tipo de efeito isso pode surgir, né? Só se fosse uma reunião para ver, gente, me falem aí, chama talvez os líderes, né? E me fala quem não tem compromisso, que nós vamos negociar, vamos emprestar quem está sem compromisso e quem não está querendo. Mas quando você vê alguns aí que... Mas até isso aí, Rafa, tem que ouvir de todo mundo, velho. Mas em campo, mas quando você vê alguns que em campo também parece que não estão querendo... Então ele é o CEO dele para trabalhar, ué. Cadê o Alexandre? Vai identificar o que está acontecendo, ué. Mas até hoje não identificou. Até hoje não identificou. Então talvez seja isso. A gente fica especulando o que ele pode ter conversado ali. Mas quando você vê cara aí que dentro do campo também parece um dos que não está muito interessado, então essa hipótese também fica prejudicada. Qual tipo de cobrança pode ser feita aí que vai surgir alguma coisa? Sinceramente, assim, eu acho que a hora da cobrança, por tantas que já teve, já passou. Eu acho que é hora de atitude, né? A gente viu uma hoje, acho que é muito pouco ainda, dentro do que o Cruzeiro precisa para ter uma temporada digna. A gente nem está falando mais em vencer, não estamos mais falando em título, não estamos mais falando em classificação, mas o Cruzeiro tem que fazer uma temporada digna. Eu acho que ninguém pode também culpar demais o Pedro por falar certas verdades, né? Até porque muita coisa deve estar ali atravessada também, né? Ele é presidente do Cruzeiro, Rafa. Não, tudo bem. Você não vai. Se você ver outros 19 presidentes fazendo o que o Pedro está fazendo com o Cruzeiro, expondo coisas internas, você me fala depois. Tudo bem, Malu. Até para quem fala aí que a gente nunca discorda um do outro, né? Eu acho que ele não pode ser culpado por falar certas verdades. Mas até porque talvez seja uma tentativa também, né? Já tentou de tudo. Você acha que já não tentaram de tudo? Na conversa já tentaram de tudo para tentar resolver a situação que está aí. Eu tenho certeza que esforço da parte do Pedro não deve faltar, porque ele certamente está muito chateado com essa situação. Então, assim, a gente fica imaginando qual resultado isso pode dar. Minha expectativa é zero também, igual a do Samuel, igual a sua. Imagino que é do Caio também, né, Caio? Com certeza. Para mim, foi uma reunião que ocorreu no ambiente errado, com as pessoas erradas. Concordo também. Faz sentido ser na sede dos supermercados BH, né? Tinha que ter sido lá na Toca. O Cruzeiro tem um ambiente propício para fazer esse tipo de reunião, que é o ambiente que no dia a dia os trabalhos acabam ocorrendo, né? Teria que ser uma reunião nos moldes que o Pedrinho disse que fez depois da eliminação contra o América, né? Que ele reuniu os jogadores, comissão técnica, diretoria. Ele até falou que naquele momento pediu para que a fala fosse só dele, né? Seria mais ou menos nesse sentido, mas também para dar abertura, né? Para todo mundo estar falando, para todo mundo estar desabafando e ocorrer a famosa lavação de roupa suja, né? O Cruzeiro tá precisando disso. Tenho total descrença em um resultado positivo dessa reunião. Me chama a atenção nomes específicos estarem presentes e outros não, principalmente da diretoria, né? Eu acho que cada vez mais o Pedro Lourenço tem buscado tomar as rédeas de muitas questões, e aí não é que ele esteja errado, mas quando ele tem um CEO que é para cuidar do futebol e ele deixa esse CEO de lado em algumas questões delicadas do futebol, para mim isso mostra que ele está com uma confiança abalada nesse que escolheu para a função, né? O Cruzeiro tá bem ruim de liderança também, de elenco, né? Tem alguns jogadores aí que, além do desempenho fraco, não tem postura de líder em campo, né? É delicado, assim, quando a gente trata de alguns nomes específicos e assim, se o Cruzeiro tá tão mal, acho que passa também por conta das lideranças desse elenco que não estão passando o devido exemplo. Uma pena. Como eu falei lá no início, para mim foi um dia frustrante, por conta dessa reunião que foi feita de uma maneira
equivocada e por poucas mudanças terem sido feitas. Né? Na verdade, só uma foi feita, que foi a saída do Marlon.